Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje, segunda-feira, dia 20 de maio, nos traz o título No Santo dos Santos. A gente tem visto a obra de Cristo no santuário e como ela era realizada naquela época através do simbolismo dos cordeiros. E hoje Cristo executa, ou Cristo realiza, uma obra semelhante. Na verdade, uma obra igual, só que com um propósito bem diferenciado. Cristo não precisa entrar várias vezes, ele se encontra no Santo dos Santos, ministrando por nós desde 1844, já que antes desse período ele intermediava em nosso favor através do lugar santo e ele passou por lugar santíssimo, causando agora a purificação daquele que nós entendemos como purificação do santuário. E como assim? Falamos um pouco sobre isso ontem. No relato de Levítico capítulo 16 e o capítulo 23, e também Hebreus 9, 23 a 28, nos traz o relato de uma festa, e essa era a festa mais importante do povo judeu, chamado de Yom Kippur, Yom, dia Kippur, perdão, ou seja, dia do perdão, dia do acerto de contas, dia da purificação. Você lembra daquele texto, que se encontra no livro de 1 João, capítulo 1 e o verso 9, que diz assim: se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Guarde isso, perdão e purificação. Essas duas expressões que se encontram no texto de 1 João 1, verso 9. O que acontecia naquele período até então? Todos os rituais que eram feitos diariamente, os sacrifícios que eram feitos, os animais eram mortos e eram simbolicamente o seu sangue levado. Simbolicamente que eu falo é o próprio pecado está ali sendo representado pelo sangue que era levado. O sangue, de fato, ele era literal, ele era levado para o santuário e ali era aspergido nas cortinas do santuário. E nesse período e nesse ato que era feito diariamente, quando chegava no final do ano, era o dia de uma festa mais solene. Só para você ter uma ideia, a festa que existe lá até hoje, nesse dia da expiação, o dia do perdão, era um dia que as pessoas não usam aparelhos eletrônicos, elas não pegam ônibus, elas não trabalham, elas passam um dia de jejum e um dia em contrição. É interessante porque isso era feito num período que aqui é entre setembro e outubro. E o que me chama a atenção é que os próprios sacerdotes e o povo tinham 10 dias antes, ou seja, tinha um período que antecedia o dia da expiação para que houvesse uma aflição de coração, uma contrição, um desejo de fato de mudança de vida, para que quando chegasse o acerto de contas, ou o dia da expiação, eles pudessem estar em paz. Toda pessoa que pediu perdão todos os dias, confessou seus pecados todos os dias, poderia participar desse rito, que era chamado da purificação do santuário. Lembre-se, perdão e purificação. Agora, 1 João 1, verso 9. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar. O perdão de Deus, ele é imediato. A purificação, ela é uma consequência de uma vida de perdão, de uma vida de confissão, de uma vida que está disposta a uma transformação através de um arrependimento constante pelos nossos pecados. A promessa de Lamentações é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Parece que Lamentações 3, verso 22. E me chama aqui a atenção o zelo de Deus para com o seu povo. E olha como é que era dito aqui, ó. Esse dia, toda a alma deveria estar ali para participar. Toda pessoa deveria estar presente naquela situação. Quando Cristo voltar, Ele quer que todos estejam presentes, com a vida de perdoado e em sua volta a purificação de fato ser manifesta. Eu entendo aqui que o que Cristo fez por nós foi uma eterna redenção. Nos deu perdão pela morte na cruz, nos concedeu purificação através de uma confissão nossa, não por nosso mérito, mas a purificação pelos méritos de Cristo em nós, nos ocasionando de fato uma absolvição e uma condição que só Ele de fato pode realizar em nós. Olha o que diz aqui a lição. Qualquer um que não se humilhasse no dia da expiação era eliminado do povo, isto é, não faria mais parte do povo escolhido. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode do Senhor para o santuário e, depois de aspergir no propiciatório, aplicava o sangue nos chifres do altar de ouro
e do altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo, confessava os pecados de Israel. Então o animal era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. Ou seja, o animal que era morto, ele purificava o santuário pelos pecados que estavam lá. Colocava sobre as bases do altar, os chifres do altar, colocaria sobre o propiciatório, e o outro vivo, agora que eram os pecados ali simbolicamente transferidos para o animal, ele era levado para o deserto. Interessante que a palavra Azazel, emissário, aquele que envia, aquele que leva, aquele que vai para longe. Então, nesse aspecto, todos os pecados ele era levado para longe do santuário. Então, nessa purificação, havia, na verdade, uma exclusão definitiva de todos os pecados que estavam confessados ali todos os dias, e uma vez ao ano ele era purificado. Perdão, purificação. Esse era o rito do santuário aqui na terra. Era dessa forma. E esse é o rito que também hoje é ministrado no santuário celestial. E como é que isso vai ser purificado? Através da nossa confissão, Deus purificará os pecados que estão lá no céu, nos livros de registro, eles serão transferidos para aquele que ocasionou. E o próprio diabo levará os pecados sobre si, e com ele será destruído para sempre. Há uma grande necessidade, irmãos, de confessar nossos pecados. Grande importância de confessarmos e abandonarmos, como diz Provérbios 28:13, né? O que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que Deus nos dê essa misericórdia e que haja de nossa parte confissão e abandono do pecado. Vamos orar ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos e obrigado pelo dia da expiação, o dia do perdão. Obrigado porque nos deste esta dádiva, para que através desta cerimônia nós possamos estar enquadrados no perdão e purificação do Senhor para nossas vidas. Dá-nos a Tua paz neste dia, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.